Bom dia, pessoal! Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, e a gente está aqui para fazer a nossa meditação de hoje, né? Vamos refletir a palavra de Deus. Vamos ver o que ele trouxe para nós, para o nosso ensinamento, para a nossa santidade diária, aquele pouquinho que a gente pode mudar hoje, aquele pouquinho que a gente pode entender sobre a palavra de Deus, né? E hoje, pelo que eu dei uma lida, é um evangelho bem pequenininho, mas que nos traz, né, um ensinamento enorme. Então a gente vai dividir em duas partes para que a gente possa entender bem direitinho tanto uma como outra, né? Mesmo porque é duas passagens em uma só, aonde é muito protestada, né, por outras denominações, vista de uma outra forma que a gente vai falar aqui. E a gente vai ver agora. E hoje, pessoal, o evangelho ele está no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 8. Capítulo 8, versículo do 19 ao 21. A verdadeira família de Jesus. A mãe e os irmãos de Jesus se aproximaram, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora. Estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, o evangelho, pelo que a gente percebeu, é bem pequenininho hoje, mas de grande importância para o nosso entendimento da palavra de Deus, né? Hoje a gente percebe que Jesus ele veio nos fazer um convite. Hoje ele veio nos convidar a fazer parte da sua família, não é? A palavra diz, a gente vai entender, vamos entender o texto, né? A palavra diz que Jesus estava com a grande multidão e chegaram Maria, sua mãe, e seus irmãos. A palavra diz seus irmãos. Chegam, não conseguem chegar perto de Jesus por conta da multidão. Muita gente à sua frente, mas avisaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí e querem falar contigo. E Jesus responde: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, né? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fizerem a vontade de Deus. É isso? Pronto. Tá bem entendido até aí, né? E aí a gente vai para a primeira parte do evangelho. Vamos lá. Quem nunca ouviu falar, né, por outras denominações que verdadeiramente Jesus tem irmãos, né? Sabemos que Jesus não tem irmãos. Jesus foi filho único de Maria, né? Isso é um dogma da nossa igreja. Ou seja, acreditamos que Maria só teve Jesus como filho. Na palavra de Deus, você não encontra em lugar nenhum a não ser essa expressão que existe, que Jesus tinha irmãos. Ah, Jesus foi com Maria, José, seus 2 irmãos, seus 3 irmãos, para a cidade de Belém, para a cidade não sei de onde. Não se vê falar em irmãos de Jesus, a não ser essa expressão aqui.
Sabemos muito bem, até por estudos teológicos, que na época os parentes próximos eram tratados como irmãos. E Maria e seus irmãos poderia aqui se tratar de primos de Jesus, poderia se tratar de amigos de Jesus, né? Mesmo porque em outra passagem tem o nome desses primos aqui, esses irmãos que Jesus tem. E quando a gente vai mais a fundo estudar de quem esses são filhos, nenhum é filho de Maria e de José, né? Todos eles têm outra paternidade que não diz respeito a Maria e nem a José. Enfim, mas há os que acreditam que ela teve, né? Mas aí a gente vai entender um pouquinho. Maria, ela foi escolhida por Deus. Maria foi uma mulher escolhida por Deus e acredito eu que Maria foi escolhida desde o ventre de sua mãe Ana. Deus, ele já sabia que Maria ia ser uma mulher íntegra, uma mulher pura, uma mulher da paciência, uma mulher do silêncio, uma mulher de oração. Deus sabia, porque Deus escolheu Maria a dedo. Deus, com toda a soberania, sabia que Maria ia ser mãe, gerar um filho do Espírito Santo. Então Maria foi escolhida. Acreditamos que Maria nasceu sem pecado original. A coisa é tão séria que acreditamos nisso. Então, vejam só. Sabemos da história de Maria. Maria, uma moça donzela, ficou grávida sem o ato sexual. Não é isso? Maria ficou grávida sem o ato sexual, ou seja, sem a prática normal para se gerar uma criança. Não é isso? Ou seja, o sexo em si. Mas, do contrário que muitos pensam, né? Maria tinha uma vida normal com José, né? Muitos dizem que Maria tinha uma vida sexual normal com José, que Maria teve filhos, né? Muitos pensam assim e tentam colocar na sua cabeça dessa forma, mas sabemos que não há lógica para isso, né? Se Maria era uma mulher normal, se Maria praticava o sexo normal, por que Maria precisou, ainda moça, ainda donzela, ainda pura, o Espírito Santo gerar um filho em Maria sem o ato sexual em si? Porque o ato sexual para o casal casados não é pecado, porque foi feito e dado por Deus justamente para procriar, não é? Para gerar filhos. Então, por que seria pecado Maria ter casado, Deus permitir esperar Maria casar com José e depois eles terem lá a relação normal de um casal que é abençoado por Deus porque foi dado por ele e terem gerado Jesus, mesmo Jesus sendo um santo? Por que essa pureza toda de Maria ter tido Jesus através do Espírito Santo sem ser tocada por homem nenhum? Já começa por aí, né? Já começa por aí. Então, Maria sempre foi escolhida por Deus para gerar Jesus Cristo. Então, Maria era uma mulher santa. E depois que ela gerou o santo dentro dela, ela se santificou muito mais ainda. Aí você pode perguntar, mas não existe isso. Depois eles casaram e foram criar Jesus e viveram uma vida
sem ter a relação sexual? Sim. Você, homem, se fosse escolhido por Deus para criar o santo, para viver tudo isso que ele viveu com Maria, ele saber que o anjo chegar até ele e avisar e dizer: Maria não lhe traiu, Maria não arrumou homem nenhum, Maria ficou grávida do Espírito Santo, mandado por Deus. Ela foi escolhida e você foi escolhido para ser o pai adotivo de Jesus. Eu quero saber e desafio qual é o homem que teria coragem ou que teria mais visão para uma vida humana, normal nessa área sexual, com uma mulher dessa. Não tem. Se você puxar um pouquinho para a sabedoria, você vai ver que não tem, né? Naquele momento, se José era um homem normal, José passou a viver plenamente para Jesus. José entregou sua vida para Deus, para criar Jesus junto com Maria. O ventre de Maria, acreditamos que era imaculado. Ah, mas Maria teve um filho. E esse filho foi normal. Maria continuou virgem? Com certeza Maria continuou virgem. No momento que ela concebeu o filho, né? Eu imagino uma flor desabrochando. Né? O ventre santo dela se abriu e colocou Jesus ao mundo. E automaticamente e divinamente se fechou de novo. Claro que sim. Foi um ventre santo. Maria se santificou naquele momento ali. Ali tudo se fez de novo. Como que se acha que Maria teve filho como uma pessoa normal? Maria não era uma pessoa normal. Não tem como Maria ter sido uma mulher como eu, como você, como... Não tem como. Ah, não, ela não era uma mulher assim, tão como nós. Mas era uma pessoa que tinha uma vida normal. Não era. Não tem como um casal desse ser escolhido por Deus para gerar e ter dentro da sua casa um santo, né? E viver uma vida normal. Não, eles viveram para a vontade de Deus, né? Criaram Jesus, se amaram, né? Se amaram. Nós acreditamos nisso. Nós acreditamos. Né? Ninguém é obrigado a acreditar, mas é a lógica da coisa. Em primeiro lugar, temos o Espírito Santo para nos dar o discernimento da gente entender isso aqui. Né? Se você não pede o auxílio do Espírito Santo para você entender e você ver a lógica da coisa, você não leva para esse lado, você leva para o lado do protestantismo, que é aonde dizem que Maria teve filho, que Maria teve uma vida normal com José e que Maria é uma mulher qualquer. Não tem como Maria ser uma mulher qualquer. Não tem. Não é? Então a palavra fala em irmãos. Né? Teologicamente falando, sabemos que os irmãos, parentes próximos, tinha esse título de irmão. Tratava-se como irmãos. Vamos se dizer, tirando para a vida de hoje. Nós vivemos dentro de uma sociedade aonde, por exemplo, a gente vive numa igreja, como a gente trata as pessoas da nossa igreja? De irmãos, né? O que é que outras denominações vivem com o nome irmãos na boca direto? Ah, vou na casa da irmã fulana, vou na casa da irmã cicrana. Paz do Senhor, irmão. É porque é irmão de sangue? Não. É irmão de consideração religiosa. Espiritualidade. Irmão de espiritualidade. Por que lá não existiria isso? Então fica bem claro. É a lógica da coisa. Então acreditamos nessa santidade de Maria, sim, com certeza. Então quando você vê alguém chegar e querer colocar na sua cabeça que Jesus teve filho, Jesus teve irmãos, Jesus não teve irmãos, né? José não saiu de nenhuma relação
do primeiro casamento e deixou filhos, como eu já ouvi também relatos, né? Relatos de que foi dito lá, não sei aonde, que José teve uma família. Como que Jesus ia permitir? Como que Jesus ia permitir que José fosse pai adotivo de Jesus, um santo? Se José teve uma família, se separou e deixou os filhos para trás. Não tem condições, não tem, não bate. Então, fica bem claro essa parte. Jesus não teve irmãos. Quando você vê essa parte, alguém vir falar sobre isso, eram parentes de Jesus. Jesus não teve irmãos. Jesus foi filho único. Outra coisa que a gente pode observar. Se Jesus tivesse irmão, Jesus teria entregado a sua mãe na hora da morte na cruz aos seus irmãos. Os seus irmãos, eles estariam ali. Mas o único irmão, né, que ele entregou foi João, o discípulo mais amado de Jesus, que a palavra fala. Era João e Maria que estava ao pé da cruz. E quando ele entrega, antes do último suspiro, Maria como sua mãe e José como seu filho, era nos entregando Maria como mãe. João, ele representava ali toda a humanidade. É por isso que o nome não diz João, mas diz o discípulo que ele mais amava. Porque no lugar de João, podemos nos colocar nesse lugar. Então, Maria estava ao pé da cruz e Jesus, antes de morrer, antes do seu último suspiro, eis aí a tua mãe. Ele nos deu como mãe, porque ele sabia que iríamos precisar de uma intercessão, de uma ajuda divina, para que a gente pudesse chegar mais próximo dele diante do nosso pecado e da nossa carniça que somos aqui. Ele sabia de tudo, então ele deixou tudo preparado. Ele nos deixou o Espírito Santo, ele nos deixou Maria como nossa mãe. É por isso que nós católicos não somos órfãos. Nós temos uma mãe espiritual, que é Maria, mãe de Jesus. Então ele diz nitidamente: eis aí a tua mãe, eis aí o teu filho. Então, a partir daquele momento, os discípulos levaram Maria para casa e cuidaram dela até o fim, até a sua morte. Então, é por isso que nós temos Maria como mãe. Nós respeitamos Maria como mãe. É triste a pessoa que não respeita Maria como mãe, que não a tem como mãe. É muito triste, você não sabe o que está perdendo, né? Quando a gente morrer, Maria vai estar nos esperando para abrir a porta do céu para que a gente entre, né? E aí, se você não acredita, né? Se você não acredita, você não acreditou na minha mãe, não? Eu lhe dei a minha mãe quando eu estava lá no último suspiro. Eu dei a minha mãe para você e você não acolheu. Você esnobou, você disse que a minha mãe era qualquer uma, né? Disse que a minha mãe gerou filhos, que isso, que aquilo. Como é que agora você quer ganhar o céu? Enfim. Esta foi a primeira parte, né? Que a gente fala. Coloque no seu coração que Maria, ela foi imaculada, ela continua sendo imaculada, né? Porque ela foi a mãe escolhida a dedo por Deus, a mãe de Jesus, a mãe do santo. Ai de nós se Maria tivesse recusado, se Maria tivesse dito que não ia gerar, porque Deus deu livre-arbítrio a ela para ela escolher. Para ela escolher. E ela, por ser uma mulher tão fiel, ela acreditou no poder de Deus e foi até o fim. E teve Jesus, mesmo correndo o risco de ser apedrejada, né? Essa foi a primeira parte. Outra segunda parte. Já ouvi muitos chegarem e dizer: Jesus renegou sua mãe e os seus irmãos. Jesus renegou Maria. Olha a passagem aqui que Jesus renegou Maria. Por que é que vocês idolatram tanto Maria? Por que é que vocês
Jesus não renegou sua mãe e nem os seus parentes que estavam ali. Ele não renegou. A palavra que ele diz aqui é mais do que certa. Quem são meus irmãos? Ele estava mostrando para aquele povo que só ia entrar no céu, só ia ganhar a salvação quem fizesse a vontade de Deus, ou seja, quem viver a palavra de Deus. E Maria foi a primeira a viver a palavra de Deus. Foi a primeira a dar seu sim em ficar grávida, virgem, né? Correndo o risco de ser apedrejada e de ser morta. Ela deu seu sim mesmo correndo todo esse risco. Ela fez a vontade de Deus. Foi uma das primeiras que fez a vontade de Deus, foi Maria. Então, o que é que ele diz? A gente percebe que Maria não chegou perto de Jesus pela a multidão que o seguia. O que é que a gente pode trazer da nossa vida hoje sobre isso aqui? Qual o ensinamento que Jesus quer dizer? Jesus quer dizer o seguinte. Jesus quer dizer que é só através da sua obediência na palavra de Deus que você ganhará a salvação, que você ganhará o céu. Não tem outro caminho a não ser obedecer isso aqui. A não ser obedecer isso aqui. Né? Não adianta você chegar, você não vai poder chegar junto de Jesus e dizer: eu tenho que entrar no céu, Senhor. Por quê? Porque eu participei daquele grupo de oração, porque eu comunguei, todos os dias da minha vida eu recebi. Eu fui para grupos de oração, eu fui para missa todos os domingos. Então eu vou ganhar o céu por isso. Tem gente que pensa que porque vive em congressos, vive fazendo retiros espirituais, vive dentro da igreja direto, trabalha em todos os ministérios da igreja, louva, né? Prega, está salvo. Jesus vem mostrar com esse evangelho que não. Ele quer dizer, você, se fizer a vontade do meu Pai que está no céu, se você viver a palavra de Deus que está aqui, você faz parte da minha família, você vai fazer parte da minha mãe que está lá. Você vai fazer parte dos meus irmãos que estão ali. Você só vai fazer parte da minha família, você só vai fazer parte do céu, da paz. Se você fizer a vontade de Deus, você viver a palavra de Deus, a palavra do meu Pai. E Maria fez, foi a primeira a fazer. Como é que Jesus rejeitou sua mãe? Você rejeita sua mãe só se você for um filho desnaturado. Você não rejeita sua mãe. Eu costumo dizer, né? Quando falam que Maria... vocês acham que Maria está no céu? Que Maria está... Lógico que Maria está no céu. É lógico que Maria foi levada por Jesus para o céu. Era a mãe dele. Era a mãe dele. Se eu tivesse o poder que Jesus tinha e você tivesse o poder que Jesus tem, você, com certeza, você traria sua mãe para perto de você. Não traria? Então, por que a mãe de Jesus tem que estar enterrada? A mãe de Jesus tem que... ficou ali. Não, ela foi arrebatada sim. Ela foi... A assunção de Maria, ela foi levada ao céu. Não é? Ela está lá. Então a gente precisa ter o cuidado de respeitar. Vamos pedir o discernimento a Jesus, ao Espírito Santo, para entender o mistério de Maria. Eu não posso olhar para Maria e ver Maria como uma mulher qualquer. Como dizem, ela é uma mulher qualquer. Quem venera ela é vocês. Quem adora ela é vocês. Adoramos ao único Deus. Jesus Cristo é o único a quem adoramos. Mas a gente veneramos Maria. Vá lá no dicionário e veja o que significa venerar. É respeitar, é ter amor. Nós não adoramos imagem, nós não adoramos nada disso, não. A gente sabe muito bem que Maria não tem o poder de curar nada. Maria, ela não cura nada. Maria, ela não realiza teu sonho. Maria, nada ela tem poder de fazer. Mas ela tem o poder de interceder
por aquilo que tu quer, quando tu acredita que ela está do teu lado como mãe. Porque ela é mãe. Ela é mãe. Existe o único mediador, né? Aquele que pode nos levar para Deus é Jesus Cristo. É o único. O único. Mas eu quero ver a caminhada daqui para chegar a Jesus Cristo. Porque a gente é podre de pecado, a gente é desobediente. A gente não chega junto de Jesus assim. A gente não chega, a gente precisava sim do auxílio da mãe. E Deus, Jesus Cristo, sabia disso e nos deixou. No último suspiro de sua morte na cruz, deixou Maria como nossa mãe para interceder por nós. Para que a gente possa recorrer. Ah, mas vocês recorrem a Maria? Por que não recorre diretamente a Jesus Cristo? Qual é a obediência que a gente faz ao Pai para a gente chegar pedindo assim e Ele realizar? Não. A gente tem uma ajuda espiritual que é a de Maria. Mãezinha, leve isso aqui para o teu filho. Leve isso aqui para o teu filho porque eu não tenho condições. Eu sou pecadora. Eu não tenho condições de chegar mais próximo de Jesus. Ele não me aceitaria. E não aceita mesmo. Não aceita. É por isso que cada dia a gente diz, vamos nos alimentar um pouquinho da palavra, vamos tentar um pouquinho entender a palavra de Deus, vamos a se alimentar da palavra e fazer a vontade de Deus um pouquinho hoje, né? Para quando a gente morrer, a gente chegar melhorzinho diante do nosso julgamento. A gente chegar melhorzinho diante do nosso julgamento, né? Então, quando Jesus falou dessa forma, o protesto foi grande e é grande, né? E aí? Ele rejeitou a própria mãe? Quem é vocês para estar venerando essa mulher, né? Ele não rejeitou. Ele nos convida a sermos como ela, a fazer a vontade de Deus para que a gente possa verdadeiramente ganhar o céu, porque Ele não quer perder ninguém. Foi isso que Ele fez, né? Nós precisamos nos espelhar em Maria como mulher para ser exemplo para a nossa vida, ser exemplo para a nossa casa, para o nosso lar, para os nossos filhos, para o nosso marido. Os homens, eles precisariam se espelhar em José, porque Maria e José é a família, representa a família. Jesus, Maria e José, a vossa família, nossa é, né? Então, é o espelho de família. Então, a mulher, ela precisa se espelhar em Maria. A mulher mansa, uma mulher sábia, uma mulher do silêncio, que sofreu no silêncio, uma mulher de fé, uma mulher que acreditava. Em tudo ela entregava a Deus. Tudo ela entregava a Deus. Ela foi a mulher que passou por aquele sofrimento terrível de ver seu filho perder todo o sangue de forma cruel, daquela forma. E ali no silêncio somente chorando e sentindo a dor no seu coração, né? E nós precisamos se espelhar nessa mulher. Nós precisamos confiar que a gente tem uma mãe. Não vá na cabeça de ninguém. Ajoelhe-se, vá pedir discernimento ao Espírito Santo e abra a palavra que você vai ver tudo claro. Você vai ver tudo claro na sua frente. Só o Espírito Santo que vai te dar o discernimento para isso. Não existe outro meio, porque se você for por meio de A, de B, de C, você vai escutar horrores. Você vai escutar horrores. Você sabe que ali não vem do Espírito Santo, que ali vem da carne. Sabemos muito bem quem foi que dividiu a igreja. Quem era um padre que discordou com a igreja, um padre católico que discordou da igreja e abriu a sua própria igreja,
com aquilo que o humano dele achava que deveria ser. Trocando tudo isso aqui para fazer do jeito que ele achava que era. E o nome desse homem, sabemos muito bem, Lutero, né? Seu Lutero. E aí ele fez tudo do jeito que ele queria. Ele abriu uma garagem, vamos se dizer, trazendo para a vida de hoje. Abriu uma garagem, botou uma placa de igreja e ali ficou. E hoje essa divisão está aí no mundo, né? Protestam contra a nossa fé. Se você for observar direitinho, peço discernimento ao Espírito Santo que você vai ver. A nossa Igreja Católica, ela vive isso aqui. Ela segue isso aqui ao pé da letra. Ela não manda as pessoas fazerem errado, não. Elas respeita, a Igreja Católica, ela respeita o livre-arbítrio que cada um tem. Ela ensina de forma certa. Se você não quer seguir, é um problema seu. Ela não obriga você a levantar a mão, aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador e naquele momento você deixar de fazer. Aparentemente você deixar de fazer, de usar um batom, de usar uma roupa, de cortar um cabelo, de fazer, de acontecer, né? E muitos por trás a palavra de Deus não vive. É só a aparência. Eu boto a Bíblia aqui debaixo e vou-me embora para a igreja de Lutero. E aí? Muitas vezes por dentro eu não estou vivendo isso aqui. E essa palavra ela vem dizer. Jesus está dizendo, eu estou convidando você a fazer parte da minha família. Se você fizer a vontade do meu Pai que está no céu, você vai ser minha mãe, você vai ser meu irmão, você vai ser meu primo, você vai ser o meu parente. Você vai fazer parte da minha família, mas você só vai fazer parte da minha família se você fazer a vontade do meu Pai. Fazer a vontade do meu Pai que está no céu é você viver a palavra de Deus, você viver os mandamentos que foi deixado por Ele. É o único caminho, não existe outro. Não existe outro. Porque de aparência todo mundo vive. É muito fácil você olhar para as pessoas e você ver, ali é um convertido, né? Com certeza aquele pessoal ali, aquilo ali é evangélico, né? É evangélico. Mas e dentro? E o coração? Como será que tá? E os pecadinhos encapados que tem? Hein? Porque aparentemente, quando se olha, se diz, não, é um convertido, não faz nada de errado. Mas só é Jesus Cristo que sabe do coração. Né? Aí apontam para os católicos, porque os católicos vivem fazendo coisa errada. Quando sai da missa, vai para a missa, vai. Quando sai da missa, já cai dentro do forró. Então é sobre isso. É sobre isso. É um evangelho pequenininho, mas que rende, ó. Se você for falar, eu adoro falar da palavra de Deus. Se eu pudesse, eu passava o dia todinho aqui, falando da palavra de Deus. Todo dia eu passava o dia todinho falando somente de uma palavra, porque quanto mais você fala, mais vontade você tem de falar. E eu adoro quando cai nessas passagens que existe, que os protestantes gostam de cair em cima. Mas eu adoro. Amém? Um bom dia para vocês. Um bom dia de terça-feira para vocês e um cheiro no coração de todo mundo.